Franco foi aluno da Faculdade de Comunicação da UFJF e teve uma participação ativa no período que esteve no curso. Ele nos conta sua participação na criação da Rádio Facom. Era um momento muito legal porque é um projeto do professor, na época, diretor da faculdade, o Márcio Guerra, e queria uma rádio, mesmo que ela não existisse, irradiando, só para nós, evidentemente, a Copa do Mundo de 94. Então, abriu um processo de seleção onde alunos interessados em passar todo o período da Copa do Mundo simulando uma rádio, transmitindo como um projeto mesmo de extensão da universidade, mas sem frequência, sem nada, simplesmente executando um treinamento, e daí em diante foi se formando não só a capacitação técnica, como a compra dos equipamentos. Franco, como que o cinema entrou na sua vida profissional? Eu tive a oportunidade de fazer cerca de 18, 19 cursos em 2 tempos, um em 97 e um em 98. Então, no final de 98, eu já formado, abriu um edital da prefeitura, a universidade e a Unesco, de incentivo a novos realizadores e novos roteiros. Então eram 5 curtas a serem produzidos, 5 roteiros premiados. Eu tive a felicidade de ser um deles. E aí que nasceu aí o meu primeiro curta como realizador em cinema, que foi o Calçadão, né, que era uma comédia, um curta, e muito complexo na sua realização, porque era um plano de sequência em plena Rua Alfield, Calçadão, coração da cidade. Ele foi selecionado para o Curta às 6, que é aquele programa da Petrobras muito bacana, e rodou o Brasil no circuito da Petrobras, e foi um dos programas, naquela ocasião, mais assistidos. E como é que foi a repercussão de um taxista sendo um jogador profissional depois de 28 anos? Rapaz, foi bacana, tá? Porque, inclusive para a classe também, né, que vinha muito nos jogos aí, não só pelo Tupi, mas por minha presença também, por representar a classe. E foi legal, porque o reconhecimento aí da cidade aí com a minha pessoa foi magnífico. Com cerca de 9 anos de carreira, Alan Taxista se destacou já no primeiro ano usando a camisa da equipe Carijó. Como é que foi o seu primeiro jogo? Foi uma satisfação grande, inclusive aqui dentro desse estádio aqui, né, na minha estreia, foi uma noite inesquecível para mim. Eu estava na reserva e os torcedores já vinham sempre querendo que eu começasse o jogo. Quando eu fui chamado para mim entrar, foi uma adrenalina enorme, né? Todo mundo gritando meu nome, e por incrível que pareça, nesse dia também Deus me abençoou e eu pude fazer o primeiro gol da minha carreira, né? E Alan, sendo taxista e jogador de futebol, em algum momento quando você entrou para o clube, você pensou em desistir da carreira? Não, de jeito algum. O táxi, eu sempre tive uma admiração muito grande pela classe, até hoje tenho, em ser chamado como Alan Taxista, né? Tive um jogo contra o Atlético, um repórter de lá veio me fazer essa pergunta, se isso me incomodava, eu falava que não, que eu fazia questão que todos me chamassem como Alan Taxista. E além do Tupi, em quais outros clubes você foi jogador? Bem, profissional, né? A gente jogou no Tupi, né? 2 ou 3 passagens, no Vila Nova também, fiquei quase 2 anos no Vila. No Uberaba também, no Águia de Marabá fiquei 1 ano e meio praticamente. Democrata de Governador Valadares também, e o último clube foi o Uberlândia. E quais jogos foram marcantes na sua carreira? Rapaz, eu vou te falar. Em 2006, né, a última partida, a partida do acesso, que nós dependíamos de fazer uma vitória com diferença de 2 gols e torcer para mais 2 resultados. E por incrível que pareça, eu fiz o 3º gol contra o Juventus de Minas Novas aqui e conseguimos o acesso. E também não posso esquecer o título brasileiro, né? Que eu acho que independente da série que
é uma satisfação muito grande para qualquer atleta ser campeão brasileiro. E também pude unir o destino, na última partida da final lá em Santa Cruz, no Arruda, eu pude fazer um dos gols, né, para abrir essa vitória aí contra o Santa Cruz, para a gente comemorar esse título. Então, para mim, foi os 2 jogos aí marcantes mesmo na minha vida. Como se deu a descoberta do jornal como fonte de pesquisa? Então, desde muito cedo, a Igreja Católica ela se mostrou muito preocupada com a atividade cinematográfica. Ela considerava uma atividade bastante perigosa, né, nociva ao homem. E os papas, né, o Papa Pio XI, através de encíclicas papais, eles começaram a orientar a Igreja Católica a como lidar com o cinema, com o cinematógrafo. A partir disso, a igreja, então, começa a orientar o mundo inteiro como lidar com isso. Então, essas colunas de jornal, elas, de certa forma, orientavam os leitores, os fiéis, a como se comportar diante dos filmes, dentro de uma sala de cinema, a como poder analisar um filme que pode ser nocivo, pode ser ruim ou não para a sua vida social. E o objetivo dele em relação a outros jornais tradicionais, o jornal com cunho religioso, quais foram as maiores diferenças que você encontrou? O jornal católico está preocupado em cumprir uma missão, que é fazer um trabalho pedagógico com relação ao indivíduo. É fazer com que esse indivíduo tenha atitudes consideradas adequadas para o catolicismo, né? O Jornal Lar Católico não é um jornal que vai te informar sobre questões da política, questões da sociedade. Não é essa a função dele. A função dele é formar o cidadão e não informá-lo, né? Formar um cidadão dentro dos moldes pretendidos pelo catolicismo. Como a pesquisa de vocês foi ampla, eu acredito que vocês também tiveram como base os jornais que não são religiosos. Qual foi a maior diferença que vocês encontraram do jornal que é religioso para o jornal tradicional? Então, eu acho que a grande diferença é exatamente essa orientação que a Igreja Católica segue, né? Ela tem a partir de 1957, ela lança uma encíclica papal que classifica os filmes do ponto de vista moral. Então, todos os filmes, né, passam a ter uma classificação mesmo, tipo, se é condenado, se ele pode ser visto por crianças, se ele pode ser visto por adultos, mas com recomendação. Essa é a grande diferença em relação aos jornais não religiosos, né? Que, de certa forma, tratam o cinema como uma forma de entretenimento, mas também de arte e tal. No próximo bloco, vamos conhecer uma pesquisa da qual o Lar Católico foi fonte. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.